Oposição e Centrão se uniram para impor uma das maiores derrotas do governo na Câmara e aprovaram o projeto da redução das penas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e a alegada trama golpista. A proposta tem potencial para soltar de imediato pessoas como a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu Perdeu Mané na Estátua da Justiça, e permitir que generais migrem para o semiaberto em 2027. Já Jair Bolsonaro será um dos principais favorecidos com essa proposta, já que permitiria sua progressão de pena após 2 ou 3 anos no regime fechado. Durante a votação, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, ironizou os deputados da base governista, afirmando que eles são incoerentes em suas críticas. Chamar os nossos comentaristas, Roberto Mota ao vivo, preparado com a gente. Mota, ótima noite a você. O que achou da aprovação do PL da dosimetria? Caminhamos para a pacificação do país? Eu acho que nós estamos ainda muito longe disso, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência que ainda tenta entender o que aconteceu. Vamos tratar esse assunto com respeito e com cuidado. Eu estou torcendo pela liberação de todos os inocentes que foram presos e daqueles que receberam penas injustas e desproporcionais. Mas eu continuo com uma posição de ceticismo. Tomara que eu esteja errado. A minha impressão é que esse projeto não só não resolve o problema, como pode criar outros. Porque ele modifica a lei de execução penal, antecipando a progressão de regime. Isso será aplicado em casos de criminosos que nada têm a ver com o 8 de janeiro. Além do projeto alcançar apenas parcialmente Bolsonaro e os demais acusados do suposto golpe. O texto não soltará imediatamente os presos do 8 de janeiro. Ele apenas cria uma causa para um pedido de redução de pena. Os réus precisarão entrar com um pedido formal de revisão. E aí, é preciso acreditar que um sistema de justiça tão desorientado a ponto de tornar necessário um projeto de lei como esse, agora vai acatar essa lei da melhor forma possível. Ah, mas isso foi combinado com o tribunal, dizem alguns. Eu acho que essa informação só torna tudo ainda pior. Luiz Felipe Dávila também com a gente ao vivo, vai trazer suas impressões, as análises. Dia de ontem, na verdade dia de hoje, né? Porque foi durante a madrugada a aprovação do PL da dosimetria e a gente precisa retomar aquelas análises, né? A política e a arte do possível. O que achou dessa decisão da Câmara Federal? Foi um passo importante, um passo no sentido de tentar pacificar o país e a relação entre os poderes, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. Caniato, o grande chanceler prussiano Otto von Bismarck sempre dizia que é melhor não saber como se faz salsichas e leis no país. Talvez seja a melhor definição para explicar o que ocorreu com este processo da aprovação do projeto da dosimetria. Primeiro, qual é a boa notícia? A boa notícia é livrar da cadeia os manifestantes de 8 de janeiro que não podem mais esperar para voltar às suas casas, voltar a ter vida normal e tentar superar o trauma de uma condenação absolutamente desproporcional, indevida e não de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, foi muito bom para os manifestantes de 8 de janeiro. Agora, qual é o elemento da salsicha nessa história? Primeiro, foi um projeto desenhado com influência fortíssima do Supremo Tribunal Federal, dizendo o que ele aceitaria. Ora, mas isso não é uma competência exclusiva do Legislativo? Como assim?
Como o Supremo pode dizer o que aceita ou não aceita, ou no sentido de não derrubar como medida inconstitucional se for provocado? Segundo, mostra mais uma vez como cria-se um projeto para substituir uma outra tentativa, a de aprovar o projeto de anistia, uma espécie de projeto de consolação para aqueles que defendiam a anistia. Terceiro, foi aprovado porque há hoje uma animosidade em relação ao governo e querem mais uma vez dar uma cutucada no governo federal e mostrar que o Congresso é soberano. Ou seja, tem recado para todo mundo. Mas o fato é que os manifestantes do 8 de janeiro poderão recuperar a sua liberdade. E isso é bem-vindo. Esse ponto trazido pelo Dávila, eu acho que nós iremos nos aprofundar. Foi um recado do Congresso ou da Câmara a outros poderes, outras instituições, ou tem também o fator da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Seria esse o preço pago? A gente vai trazer as análises em relação a isso. Delegado Palumbo com a gente, acompanhando todas essas negociações, tratativas, votação na madrugada. Queria pedir a sua reflexão, delegado Palumbo, o que achou da aprovação do PL da dosimetria? Os manifestantes do dia 8 de janeiro, claro, se esse projeto passar pelo Senado, for sancionado pelo presidente e torcer para que não judicializem, os manifestantes poderiam sair praticamente de imediato, né? E aí diminuiria bastante também a pena das lideranças como Jair Bolsonaro. Enfim, suas análises, delegado, por favor. Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos de bancada e toda a audiência da Jovem Pan. Eu vejo com bons olhos, afinal de contas, nós estamos tentando fazer um pouco de justiça diante de tantas injustiças bem visíveis. Não é plausível, não é aceitável. Eu acho que qualquer um que tem um mínimo de discernimento sabe que não é razoável uma mulher, ou poderia ser um homem, pegar mais de 10 anos de cadeia porque escreveu numa estátua, né? Então foi completamente desproporcional, né? O que nos deixa um pouco abismado é o fato do Supremo ficar com indiretas ou falando. Nós vamos ver se nós aceitamos. Isso tudo se dá por culpa da própria submissão do Congresso Nacional, aonde a gente vê principalmente senadores literalmente de joelhos dizendo amém para tudo que é feito, né? Não se tem mais o respeito entre os três poderes. Um poder, infelizmente, se tornou muito superior ao poder legislativo e ao poder executivo por culpa da própria casa, por culpa do próprio Congresso Nacional, em especial os senadores que não têm coragem de sequer colocar para pautar ou um projeto, um pedido de impeachment, um requerimento de impeachment, o que imediatamente já afastaria qualquer ministro que estivesse sendo investigado. Mas, infelizmente, não se tem essa atitude, não vamos ter nessa legislatura. Tenho lá minhas dúvidas se na próxima teremos, porque, infelizmente, muitos que entram lá já vêm com processos, já vêm com uma carga aí de processos perante os tribunais superiores, e na hora de mostrar certa coragem, eles pensam primeiro neles e depois eles vão pensar nos anseios da sociedade. Mas eu vejo com bons olhos, porque eu acho que pelo menos a gente está tentando buscar um pouco de justiça. Imagine você ter um familiar preso, vai passar o Natal, vai passar o Réveillon, não é imediato isso, precisa passar pelo Senado, depois precisa fazer um pedido, algum advogado vai precisar fazer algum pedido, não sei se o Supremo vai fazer isso por ofício, mas não é tão rápido assim e eles irão, infelizmente, passar mais um Natal, mais um Réveillon, sem dever absolutamente nada, por não ter cometido crimes gravíssimos, no máximo crimes de dano, depredação ou outros crimes que seria facilmente aí conduzidos através de um termo circunstanciado, iriam até a delegacia, responderiam em liberdade e sairiam no mesmo dia, como acontece todos os dias em todas as cidades do Brasil, em todos os estados onde as pessoas são conduzidas para uma delegacia, assinam um termo circunstanciado e vão embora e respondem perante a justiça, né? O que é ruim é, como o Mota mesmo falou, que acaba atingindo outros presos. Mas a gente precisa fazer justiça. Foi o meio que a casa, né, que o Congresso Nacional, principalmente os deputados que estão lá lutando há muito tempo, conseguiu achar. Eu sou favorável da anistia ampla e restrita em geral, sou favorável a isso, mas infelizmente isso não é possível. A gente tem que
agir de acordo com o que é possível. Se essas pessoas, se esses inocentes saírem da cadeia o mais rápido possível, já é uma vitória, porque eles sequer deveriam estar atrás das grades, Caniato. Diego Tavares também com a gente nesta edição. Diego, ótima noite a você. Queria pedir suas análises sobre a aprovação do PL da dosimetria na Câmara Federal, lembrando que a caminhada é um pouco mais longa para que isso passe a valer, né? É preciso a aprovação do Senado, sanção do presidente da República e que isso não seja judicializado. Mas, enfim, o que é possível considerar em relação a esse passo que foi dado pela Câmara dos Deputados? Eu me lembro que na sua última participação você falava de um possível acordo, né? Um avanço nesse sentido. Alguma informação que você tinha recebido naquela época ou foi coincidência essa aprovação dias depois? Mera coincidência, Caniato, senti o clima nesse sentido. Uma boa noite a você, boa noite aos meus colegas aqui da bancada dos Pingos nos Is e principalmente uma boa noite à nossa tão estimada audiência. É sempre muito bom fazer parte aqui dessa bancada. Caniato, dizem que o bom é inimigo do ótimo e, nesse caso, o mediano também é inimigo do bom. Não acho que a solução foi boa, muito menos ótima, mas acho que foi uma solução mediana o PL da dosimetria. Não é possível que num processo com tantas nulidades, com tantos problemas, com tantos vícios como esse que nós acompanhamos, que tramitou no Supremo Tribunal Federal investigando essa suposta prática de golpe de Estado, nós conseguíssemos ter também um remédio totalmente republicano, totalmente de acordo com aquilo que preconiza a legislação. As vantagens os meus colegas aqui já expuseram. De fato, acaba trazendo justiça, acaba sendo uma espécie de reset naquilo tudo, em todas as violações que o judiciário cometeu durante todo esse trajeto, e isso por si só é uma vantagem, é uma oportunidade de que nós possamos retomar a normalidade democrática no país, muito embora eu acredite que muitos capítulos ainda nos esperam a respeito desse tema. E de fato, nós estamos falando de algo que vai levar meses. Muito embora o projeto já esteja pautado para o Senado na próxima semana, nós temos ainda a necessidade de sanção ou veto presidencial, que deve acontecer só no ano que vem. Com o possível veto do presidente Lula, eu acho que é o mais lógico que aconteça, o projeto retorna à Câmara, que pode derrubar o veto. Mas aí nós já estamos falando, creio eu, na segunda semana de fevereiro. Então, para que esse projeto de fato passe a valer, torne-se lei e possibilite, como já disseram também os meus colegas, os pedidos de revisão criminal para que as penas, tanto dos manifestantes do 8 de janeiro, quanto do núcleo crucial e dos demais núcleos que foram sancionados pelo Supremo Tribunal Federal, tudo isso está muito dilatado no tempo e aí a gente tem que pensar que a realidade se impõe. Nós estamos falando de ano eleitoral e talvez essa pauta tenha vindo à tona agora no Congresso justamente para que em 2026 ela não seja a tônica da discussão nas eleições, para que ela abra espaço para que de fato nós tenhamos um debate de país, de projetos, principalmente da área de segurança pública. Afinal de contas, nós sempre reiteramos aqui que deve ser o principal tema das próximas eleições. Mas eu acho que o tempo está jogando muito contra essa estratégia. Seja uma estratégia do Centrão, seja uma estratégia do Bolsonaro, seja uma estratégia de quem quer que seja, o tempo está jogando muito contra a real necessidade política imposta por esse projeto. Mas, novamente, sempre bom reiterar, é uma forma de se fazer justiça, sim, a respeito de um processo com tantos problemas como nós trouxemos aqui. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque o que nós acompanhamos até aqui mostra que no Brasil a política não tem dia morno, não tem dia tranquilo ou dia previsível. Tudo pode acontecer a qualquer momento, em 24 horas a situação vira completamente. Mas a tendência é que é essa. Em meados de março esse projeto ganhe sua vigência e a partir daí os pedidos se iniciem para que o Supremo Tribunal Federal reveja as penas conforme a nova legislação.